Estamos expondo a Bíblia e esse é o módulo de número 34, o nascimento de Jesus. No Éden, Deus havia prometido o libertador nascido de mulher. Gênesis capítulo 3, o versículo 5. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, e entre a tua descendência da serpente e o seu descendente, o descendente da mulher. O profeta especificara que o libertador nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 7, o versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Vários paralelos no Éden se evidenciam no nascimento de Jesus, na forma como ele foi realizado, demonstrando de um lado a responsabilidade humana associado à intervenção divina. Para entender estes paralelos, é preciso levar em conta uma série de questões explicadas pela Bíblia. Primeiro, por que Jesus tinha de nascer de mulher, não da concepção tradicional homem-mulher? A resposta é porque o pecado original é transmitido de geração em geração pela interveniência do homem. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, nós lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, por que o pecado original não é transmitido pela mulher, mas pelo homem? Porque quando foi dado a ordem de comer, o homem tinha sido criado, mas não a mulher. Então Deus disse para o homem que era proibido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E para que a mulher pudesse tomar ciência desse fato, o homem teria que dizer a ela. É por esta razão que a responsabilidade, quando foi o fruto comido, foi cobrado do homem. Primeiro comeu a mulher, ela comeu, deu ao homem e ele comeu também. Mas quando Deus vem, ele cobra a responsabilidade do homem. Gênesis 3, 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Venha depois a pergunta: qual é a carga genética que distingue o homem da mulher? O homem tem o cromossomo XY e a mulher tem o cromossomo XX. E qual é o paralelo da criação da primeira mulher com Jesus? A mulher, ela foi tomada do homem, Deus tirou uma costela do homem e acrescentou carne, acrescentando também, para que ela fosse uma mulher, o cromossomo X, para que ela pudesse ter as características de uma mulher. Em Gênesis capítulo 2, verso 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Do mesmo modo, o Espírito concebeu em Maria, da mulher, um homem, dotando esse homem do cromossomo Y para ele ser o filho do homem. Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Altíssimo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Do mesmo modo, Adão, ele foi chamado de Filho de Deus por ter sido diretamente gerado por Deus. Em Lucas 3:38, nós lemos que Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. E Jesus também foi criado diretamente a partir da mulher, e ele veio a se constituir no Filho de Deus.
Jesus se distingue de Adão porque ambos concebidos humanos diretamente por Deus, ambos foram concebidos sem pecado, ainda que Adão tenha caído em pecado, Adão e Jesus se tornaram cabeças de suas descendências distintas. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro é formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Ademais, antes de ser homem, Jesus, ele é e já era o verdadeiro Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para ser verdadeiramente Deus, e ser verdadeiramente homem, Jesus esvaziou de sua divindade, se fazendo homem. Lemos em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E na figura de homem, Jesus sofreu tudo como um homem sofre, ainda que tenha sofrido sem pecado ou sem ter pecado. Hebreus capítulo 2, o versículo 9 e 10. Vemos, todavia, que, por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele Deus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles, isto é, Jesus. Esta foi a razão de Deus ter lhe preparado o corpo humano para suportar todo o sofrimento humano. Hebreus capítulo 10, o versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, disse: sofrimento e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Razão de João, o apóstolo, ter dado testemunho de Jesus. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Por esta razão, Jesus é chamado Filho de Deus, Filho do homem, bem como Emanuel, Deus conosco. Então, quando ele é anunciado em Mateus 1,23, o Filho de Deus é ligado à mulher para surgir o Filho do homem. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro também conheça como se deu o nascimento de Jesus Cristo. Siga-me para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.